Bom dia! Vamos retornando aqui de uma maneira bem diferente, não é? As nossas aulas pelos próximos dias, né, a partir de hoje, vai ser dessa maneira, certo? Nossos encontros vão ser por aqui, virtualmente. Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Inicialmente eu vou fazer uma retomada geral do que a gente vinha vendo em sala de aula, certo? Para aí passar para o nosso conteúdo efetivamente novo, tá ok? Então a nossa proposta de hoje é o gênero textual, entrevista e o discurso direto e indireto. Conteúdo este que eu vou fazer uma retomada, relembrar alguns pontos discutidos em sala de aula, certo? Para dar prosseguimento com o conteúdo pontuação, né? Ou sinais de pontuação. Então vamos lá. Vamos aqui começando falando um pouco sobre esse gênero textual que a gente vinha vendo em sala de aula, que é a entrevista, certo? Vocês podem estar acompanhando aí a partir da página 46 esse conteúdo. Então vamos aqui relembrar um pouquinho quais são os principais aspectos de uma entrevista. Vamos lá aqui começando com os objetivos. Qual é o objetivo de se fazer uma entrevista, turma, desse gênero textual? Primeiramente seria o quê? Levantar, né? Ou apresentar informações sobre uma pessoa ou sobre um assunto. Também pode ter por objetivo divulgar fatos ou algum dado específico sobre um determinado tema. Vamos aqui prosseguindo. E quais são as características de uma entrevista, né? O que é que meu texto contém? Bora lá, eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder estar retomando, relembrando um pouquinho das nossas características. Então aqui eu tenho uma pequena entrevista, né? Com o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, para poder falar um pouquinho dessas características com vocês. Então, minha entrevista, ela pode apresentar uma introdução, certo? Nesse caso aqui ela tem, certo? Aqui a gente tem um pequeno textinho apresentando, falando um pouquinho sobre esse criador da Turma da Mônica, né? Onde ele foi publicado e tudo, ele traz um pouco dessa história, resgata um pouquinho da história. Nossa entrevista também, ela tem como característica a estruturação, certo? Então, nossa entrevista, logicamente, ela vai ser estruturada em perguntas e respostas. Minha entrevista ainda, ela pode ser em formato oral e ela pode ser em formato escrito, né? Nesse caso aqui, é uma revista que ela foi... O formato optado foi o formato escrito, certo? Vamos aqui continuando. E quando a minha entrevista ela é escrita, certo? Ela pode apresentar o quê? Para complemento, para chamar mais a atenção do leitor dessa entrevista. Ela pode ter imagem, certo? Que são os recursos visuais. Ela pode também diferenciar perguntas e respostas. Se a gente observar aqui, a gente tem o nome da nossa revista em negrito, né, na cor preta, e o nome do nosso entrevistado em negrito, porém na cor azul. Aí a gente consegue diferenciar quem é o nosso entrevistador e quem é o nosso entrevistado. Nesse caso aqui, o nosso entrevistador, né, a revista, nesse caso é a revista Isto É, vou falar um pouquinho no instante, e nosso entrevistado é Maurício de Souza. Se a gente observar aqui, ele traz também uma pequena biografia do nosso entrevistado, né, que é o Maurício de Souza. Então ele fala um pouquinho da vida desse criador aqui da Turma da Mônica. Vamos aqui prosseguindo. Com relação à publicação,
Acabei de falar aqui para vocês que essa entrevista ela foi feita pela revista Isto É, né? Então a gente vê que essa revista está disponível online, né? Aqui tem o endereço onde foi publicada essa entrevista aqui. Só que além de online, certo? As entrevistas elas podem ser publicadas em meio impresso, né? Nas revistas, nos jornais, né? Além do rádio, da internet, do podcast. Tem várias formas aí de se publicar uma entrevista, certo? Então aqui só retomando, a gente já falou um pouquinho dos objetivos, das características e onde essa revista, essa entrevista, ela pode ser publicada, certo? Vamos dar aqui prosseguimento, sexto ano. Um outro conteúdo que a gente viu, né, recentemente, que a gente vinha vendo em sala de aula, seria coesão textual. Então, o que é coesão textual? Né? Seria a ligação, né? Uma conexão entre os elementos de um texto. Né? Então, essa conexão, essa ligação, né? Essas palavrinhas que a gente utiliza para ligar, né? É o que faz meu texto ter sentido. Vamos continuando aqui com os exemplos. Por exemplo, Marcela obteve uma ótima nota na avaliação. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Então, aqui nessa frase foi utilizado o pronome pessoal, né, o caso ela, como conectivo. E para que utilizamos esse conectivo aqui? Para evitar que Marcela fosse repetido aqui na frase, certo? Então, isso faz com que meu texto fique mais coeso. É o que a gente chama de coesão textual. Ok? Vamos prosseguindo aqui, sexto ano. E aí, a gente vimos que existem alguns tipos de coesão textual, certo? O primeiro deles seria, então, a coesão referencial. E o que é essa coesão referencial? Né? Seria a relação que existe entre as palavras ou expressões em um texto que permite ao leitor identificar o termo a que se refere. Podemos citar aí como exemplo o que a gente acabou de ver, né? Naquele caso da troca de Marcela por ela, né, que a gente consegue identificar claramente que ela está se referindo a Marcela. Mas vamos aqui a um outro exemplo. Vejam só. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, ela está se referindo a Ana Elizabeth. Quando ele coloca aqui menina, também está se referindo a Ana Elizabeth. Né? Então, vejamos aqui nesse exemplo que ele utilizou dois termos diferentes para evitar uma repetição nessa frase. Né? Ela e menina, ambos se referindo a Ana Elizabeth, que é o meu referencial. Vamos aqui continuando. E aí a gente tem um outro tipo de coesão textual, que é a coesão recorrencial. Né? Então, a coesão recorrencial ela vai se apresentar pela recorrência de termos ou pela reformulação de ideias. Vamos a um exemplo aqui. Vamos lá. Malala narra como sempre sonhou em ter um lápis mágico, com o qual poderia acabar com a guerra, criar uma bola de futebol para os irmãos, fazer prédios e vestidos lindos. Em suma, criar um mundo melhor. Vejamos aqui, sexto ano. Olha só. Então, aqui é o que ela colocou. Acabar com a guerra,
criar uma bola de futebol para os irmãos, fazer prédios e vestidos lindos. Todo esse trecho aqui, ele pode ser resumido em criar um mundo melhor, né? Ou seja, houve uma reformulação das ideias, né? Então, aqui, tudo isso aqui se tornou uma única frase. Vamos aqui continuando, né, para o terceiro e último ponto sobre tipos de coesão textual. Aí a gente tem aqui, para finalizar esse tópico, a coesão sequencial, né? Então, a coesão sequencial é somente a progressão de ideias em uma sequência de tempo ou de enunciado. Para quê? Para dar um sentido melhor ao texto e esse texto fique de fácil compreensão para o leitor. Vejamos aqui esse exemplo. Olha só. Malala sobreviveu, levou um tiro, foi perseguida e lutava pelo direito de meninas frequentarem a escola. Vejamos aí que as ideias estão um pouco soltas, né? Um pouco misturadas, bagunçadas, né? Então, se a gente reescrever esse texto, organizando essas ideias, vejamos como fica bem melhor o sentido. Malala lutava pelo direito de meninas frequentar a escola, foi perseguida, levou um tiro e sobreviveu. Então, aqui, reformulando essas ideias, a gente consegue entender por que Malala levou um tiro, não é mesmo? Ela levou um tiro porque lutava pelo direito de meninas frequentarem a escola, certo? Então, a gente pode ver que o sentido do texto fica muito mais organizado se houver uma progressão dessas ideias, não é? Uma organização, uma sequência lógica. Vamos aqui continuando. Então, nosso próximo tópico é o discurso direto e o discurso indireto. Vamos aqui para a definição do que é um discurso direto. Então, no discurso direto, a fala é mantida de uma forma integral. E para isso, utiliza-se aspas. Certo? Então, no discurso direto, é escrito da forma 100% como a pessoa falou. E para isso a gente utiliza aspas. No discurso indireto, o autor ele vai escrever com as suas próprias palavras. Ou seja, eu posso pegar um trecho, né, de um outro autor e reformular com as minhas próprias palavras, né? Só uma observaçãozinha aqui no sexto ano. Quando eu falo aqui de discurso direto, certo? Em um texto, é comum a gente utilizar esses termos. Cita, afirma, justifica, enfatiza, finaliza. Por exemplo, se eu falo, Maria cita que, abre aspas, é preciso isolamento social, fecha aspas, né? Então, isso é um tipo de discurso direto. Agora, se eu falo, ela falou que é necessário um isolamento social, eu já modifiquei para as minhas palavras, ok? Vamos aqui a um exemplo de transcrição do discurso direto para o discurso indireto. Exemplo 1. Preciso sair por alguns instantes. Exemplo 2, transcrevendo aí para o discurso indireto, disse que precisava sair por alguns instantes. E aí, certo? Após essa retomada aqui desses conteúdos, vocês vão me enviar a atividade que foi solicitada da página 71, certo? A questão 2.
Agora sim, vamos dar prosseguimento aqui, sexto ano, com o nosso novo conteúdo, certo? Com a nossa nova abordagem. Então, agora a gente vai abordar os sinais de pontuação. Então, meu primeiro sinal de pontuação que vamos abordar aqui hoje seria o travessão. Para que a gente usa o travessão? Para iniciar ou para introduzir uma fala de um personagem. Olha só o exemplo aqui. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro, né? Então, aqui está introduzindo uma fala. Vamos para o próximo. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele é utilizado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Observamos aqui o exemplo. Maria, quando você chegou? Então, para a minha pergunta, eu sempre utilizo pontos de interrogação. Ponto de exclamação. Vamos lá. É utilizado para expressar sentimentos, como espanto, surpresa, admiração. Né? Vejamos aqui esse exemplo. Que menino inteligente. Né? Então, aqui nos remete a uma expressão de admiração. Então, a gente utiliza a nossa exclamação. Ponto final. O ponto final é utilizado para indicar o término de uma frase, sem os efeitos de interrogação ou de exclamação. Então, vejamos. A aula de hoje será de matemática. Ponto. Já falei o que eu queria falar, então eu coloco o meu pontinho final. Ok? 2 pontos. Os 2 pontos são utilizados para iniciar a fala de um personagem ou anteceder uma citação direta. Exemplos. Ela gritou, vai embora. Né? Então, a gente vê aqui o uso dos sinais 2 pontos, travessão e exclamação. Como disse Platão, veja só, vai iniciar aqui a fala do personagem na questão do discurso direto. Por quê? Quem disse essa frase aqui foi Platão. Então, por isso que está entre aspas. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Certo? Então, a gente vê aqui uma frase, certo, do discurso direto, utilizando aspas, não é? E aqui vem os 2 pontos que vai iniciar a fala do personagem. Vamos aqui seguindo com o uso das aspas. As aspas, elas servem para indicar uma citação direta ou destacar palavras e expressões. Por exemplo, ia viajar, viajei. 34 vezes às pressas, desfiz e refiz a mala. Né? Então, essa é uma frase do livro O Prazer de Viajar, de Essa Queiroz. Né? Então, a gente utiliza aqui as aspas, não é? Por se tratar de uma frase de discurso direto. E aí, veja só, a gente também pode utilizar as aspas para destacar palavras ou expressões no texto que não são de uso tão comum. Por exemplo, ela me pediu um feedback da resposta. Então, a palavrinha aqui, feedback, veio entre aspas, porque não é uma palavra de uso tão comum, tão corriqueiro no nosso dia a dia. E aí, a gente tem as atividades da página 72 e 73, que vocês vão responder e enviar. Ok, sexto ano? Vamos aqui comentar sobre essa atividade rapidinho. Na primeira questão, ele nos traz um texto de uma gravação, certo?
E aí ele faz algumas perguntinhas, não é? Na letrinha A vocês vão dizer qual é o tipo de discurso utilizado. Na letrinha B, que sinal introduz a fala desses personagens. Na letrinha C, que outros sinais de pontuações foram utilizados nesse texto e para que eles servem, tá? Na questãozinha 2, aí ele traz outro textinho, né? 2 parágrafos de um textinho dessa mesma reportagem, só que ele foi escrito, né, sem os sinais de pontuação. Aí então nossa atividade aqui é reescrever esse textinho, não é? Inserindo os nossos sinais de pontuação, né? E depois a gente vai falar quais foram os sinais de pontuação que a gente utilizou nesse textinho aqui. Prosseguindo. Na questão 3, ele nos apresenta outro texto, né? E aí, mais uma vez, ele vai tratar da questão de pontuação. Na letrinha A, ele vai perguntar qual é o sinal de pontuação que está destacado no texto e qual é a função dessa pontuação nessa expressão. Na próxima questão, também ele traz um textozinho, né? E aí, na pergunta, ele pergunta para que as aspas foram utilizadas para esse texto aí. E aí vocês vão marcar apenas uma alternativa. Questão 5, ele nos traz outro texto. E aí ele traz pergunta novamente sobre os sinais de pontuação. Ok? Para finalizar, certo? Lá nas páginas 76, a partir da página 76, ele traz um link aí com a geografia, uma abordagem de português com geografia, para falar sobre espaços públicos e espaços privados. Ok? Então, sexto ano, vocês vão responder essas atividades aí, da página 76, 77, 78 e 79. Todas as perguntas são de cunho pessoal, né? Então vocês vão dar respostas pessoais, né? Então vocês vão realizar essa atividade e me enviar, ok? Sexto ano. Para dúvidas sobre o conteúdo e sobre as atividades, estarei disponível online para auxiliares. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!